Fala galera, meu nome é Gustavo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Design Oficina. E hoje a gente vai fazer essa tabelinha de basquete. Com rede e tudo, muito legal, né? Eu já queria fazer esse projeto há um bom tempo e eu acho que caiu muito bem nesse momento, né? Nesses dias de quarentena que a gente tá meio ocioso aí em casa, sem ter muito o que fazer. E é um projeto perfeito para você fazer aí na sua casa, ele é super fácil e você vai se divertir fazendo e depois brincando, nada melhor, né? Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa aquela curtida que esse vídeo tá valendo muito a pena, tá ok? Vamos lá! Tem mais duas coisas que eu queria falar para vocês. A primeira delas é que à medida que eu fui fazendo o projeto aqui na minha oficina, eu fui achando mais de um tipo de material para fazer cada etapa. Então vocês vão ver na lista de material que eu listei opções, né? Ou uma coisa ou outra. Isso aí acaba te dando mais possibilidade de você fazer o projeto. A outra coisa é que na época de quarentena estão proibidas obras não emergenciais. O que isso quer dizer? Que a gente tem que maneirar um pouquinho no barulho das máquinas. Então, esse projeto eu procurei fazer ele com o mínimo de barulho possível. Tá ok? Vocês vão ver aí nos processos e nas ferramentas também. Uma placa de MDF ou compensado de 45 cm por 30 e de espessura entre 15 e 20 mm. 65 cm de tubo de cobre ou tarugo de alumínio. O meu tubo de cobre é sobra de instalação de ar-condicionado split. Ele tem cerca de 9 mm de diâmetro. E o meu tarugo de alumínio cerca de 8, que é uma sobra que eu tinha na minha oficina, mas você também pode fazer com 6, que ele fica mais fácil de dobrar. Como esse material é um pouquinho mais difícil de achar, eu vou deixar um link para vocês comprarem o tarugo de alumínio de 8 mm, 65 cm, aqui embaixo na descrição do vídeo. 8 metros de corda de nylon ou corda de varal. A corda de varal, que é essa branca, tem cerca de 5 mm de espessura. E a corda de nylon tem cerca de 6,5. Ela é um pouco mais grossa, não fica tão legal a rede, mas é melhor para explicar e eu quis testar os dois modelos. Tinta guache, pincel e fita crepe, ou uma fita isolante, de preferência colorida para ficar mais legal. 2 suportes para prender a nossa tabela numa porta ou numa parede. Eu escolhi 2 tipos aqui para mostrar para vocês. Um é um de chapinha, que é feito um suporte de nicho, eu gosto bem mais. E o outro é esse triângulozinho clássico aí para prender quadro. Ele é mais fácil de instalar, mas ele não fica tão bem justinho, tão bem preso na parede. 6 parafusos para madeira de até 16 mm de comprimento. Se você for trabalhar com compensado, uma lixinha vai bem também. De ferramentas e máquinas a gente vai precisar de uma parafusadeira ou uma furadeira e uma chave Phillips. No caso eu quis usar uma furadeira manual aqui, por causa desse motivo da obra na quarentena. Um arco de serra e uma lima. A lima não é essencial, mas é legal para dar acabamento no tubo ou no tarugo. Então vamos lá? Bom, eu comecei o projeto pelo aro. Então tudo que eu tive que fazer foi marcar 65 cm do tubo de cobre e 65 cm do tarugo de alumínio, já que eu fui fazer os dois projetos, né? Então marquei e cortei com arco serra. Para fazer o formato redondo do aro eu tive que usar um molde. E no caso eu usei um extintor, mas você pode usar uma panela ou qualquer coisa que seja redonda no tamanho que você quer e um pouco mais rígido, né, para você poder modelar. Bom, a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: o tubo de cobre ele é mais fácil de moldar, mas ele amassa com muito mais facilidade. Tem uma coisa que a gente chama de memória quando a gente está falando de material, né? Então memória é quando o material ele retorna ao formato que ele estava. No caso, o alumínio tem muito mais memória do que o cobre, então o cobre você amassa e ele fica, o alumínio não. Fora que o tubo de cobre, não por o fato dele ser o cobre, mas pelo fato dele ser um tubo, ele na hora de dobrar, fazer essas cantos quase 90 graus, eles deram uma amassadinha, tá? Mas eu fui consertando, batendo daqui e ali, e no final quase não dá para perceber a diferença. Mas de fato ele parece um pouco mais fácil de dobrar, mas no final das contas o resultado do alumínio ficou um pouquinho melhor. Vocês podem ver que eu faço muito mais força para dobrar o alumínio. Só que é isso, é porque ele tem muita memória, então eu tive que usar um sargento, eu tive que prender ele
mas fazendo uma forcinha boa ele chega lá. E como eu falei, né, ele fica muito mais bem acabado, porque ele não perde esse formato redondo depois que ele pega o molde. Bom, depois que a gente fez o círculo, a gente tem que dobrar as pontas que sobraram, né, de modo que elas fiquem paralelas uma à outra. Para isso você vai dobrando uma, depois dobra outra, para elas não ficarem tão diferentes assim uma da outra. Pelo contrário, elas têm que ficar bem parecidas. Então dobra uma, dobra outra, vai olhando e vai ajeitando. Isso aí não tem muito jeito não, gente, é olhar e ir fazendo. Bom, agora eu vou ter que achar a medida entre os centros da ponta do aro, das pontas do aro, certo? Para eu enfiar na tabela, né? Para eu fazer os furos e conseguir encaixar na tabela. Então a minha medida aí de uma deu 2,5, da outra deu 3 e eu só precisei achar o centro da tabela e dividir essas medidas. Eu botei mais ou menos a medida de 2,5 para cima e marquei só para não ficar muito na beirada, né? Lembrando que meu tubo de cobre tem uma medida próxima a 9,5 de diâmetro e o meu tarugo de alumínio tem medida de 8 mm de diâmetro, então cada uma eu usei uma broca apropriada. Bom, agora o suporte. Eu fiz aquele mesmo esquema de achar o centro e depois ir dividindo. Esse primeiro suporte aí que eu estou mostrando foi simplesmente um furo. Esse é o suporte mais simples que você pode fazer, você não precisa de nada, só precisa fazer um furo inclinado na madeira e depois botar 2 pregos inclinados na sua porta ou na sua parede, né? E achar a medida entre um e outro e pendurar. Bom, mas eu resolvi fazer duas coisas um pouquinho melhores, com aquele suporte que eu tinha mostrado no início do vídeo, né? Vocês percebam aí que eu estou traçando uma linha paralela à parte de cima da minha tabela. Posso fazer isso tanto com a mão, como vocês estão vendo, ou eu posso fazer com um esquadro composto, como eu mostrei para vocês, ou com graminho também, né? Então acho o centro, divido essa medida aí, né, para eu botar os meus dois suportes, e aí vocês podem ver como é que eu consegui pegar uma medida certinha, né? Eu marco os furos em cima da linha que eu marquei para ele ficar na mesma altura do outro e pronto. Depois eu só pontear e furar. Bom, já para o outro suporte, que eu chamo de suporte de nicho, a gente vai precisar fazer um furo, né, para o nosso parafuso ficar acomodado dentro da madeira. E depois a gente vai posicionar o nosso suportezinho de modo que a gente consiga fixar ele na madeira e o furo que a gente fez na madeira fique bem centralizado ali com aquela parte do oblongo, que é a famosa pera. Tá? É claro, gente, para fazer esse furo grande antes, eu fiz toda aquela medição, né? Achei os centros e tudo mais para ela ficar bem certinha, tanto da altura quanto da largura da peça e do suporte. E se você usou o compensado, você vai precisar dar uma lixadinha aí, só para tirar aquelas farpas que ficam um pouquinho arrepiadas nele, tá? Eu aproveitei para também cobrir os furos que tinha no meu MDF. Então usei um palitinho de churrasco desses, dei uma afinada nele, cortei em pedacinho, colei e passei uma massinha branca ali para disfarçar. Bom, agora vamos para acabamento. Compensado eu resolvi pintar, então eu estou fazendo uma espécie de máscara ali com essa fita crepe, tá? Eu tô botando a fita exatamente onde eu não quero que a minha tinta pegue, tá? Para fazer o quadrado do meio, eu também fiz aquele mesmo esquema de achar os centros, dividir o tamanho que eu quero e fiz um quadrado por fora e um quadrado por dentro. Depois eu só precisei aparar as pontas que eu não queria com estilete para eu ter ali a minha máscara bem certinha.
Reparem que agora já dá até pra gente ver onde é que a tinta vai entrar, né? Então eu usei uma tinta guache, misturei só um pouquinho com água e pincelei. Bom, eu não sabia se era melhor esperar a tinta secar para tirar a fita crepe, então eu esperei ela secar só um pouco e resolvi tirar. Ficou bom, então eu aconselho que vocês façam assim. Já no MDF eu resolvi fazer o acabamento com fita isolante. Eu usei uma verde para ficar mais legal. A fita isolante tem um pequeno problema, pessoal, ela é muito elástica, então você não pode esticar ela muito na hora de você fazer a sua tabela, porque o que vai acontecer? Com o tempo ela vai encolhendo e vai ficar cheio de buraco, tá? Eu tive esse problema e eu não refiz não, eu simplesmente cortei uns pedacinhos para ir completando ali, tá bom? Eu usei também fita crepe para ajudar a marcar, pegar todas as minhas medidas, e no caso do MDF, como é bem mais fácil de apagar, eu também consegui riscar com lápis. Não fiz isso no compensado, porque o compensado eu ia ter que lixar depois. Como eu estava pintando, não ia ser muito bom. Bom, para fazer a rede eu vou cortar a corda de varal em 8 pedaços de 1 metro. Depois eu vou queimar a ponta só para ela não desfiar. Se você for usar uma corda um pouquinho mais grossa, são 6 pedaços de 1,20 m. E gente, a rede nada mais é do que um macramê. Se você sabe fazer o macramê, você vai saber fazer a rede. Mas vamos lá. Eu pego o aro, prendo ele em alguma superfície, deixando o círculo livre. Depois eu pego as minhas cordas, junto à ponta delas, uma de cada vez, tá? E passo o meio dela por dentro do círculo do aro. Depois eu venho com as duas pontas, trago para dentro do meio, né? Do círculo que formou ali no meio. De novo, passei, vim com o meio para fora, depois eu passo as duas pontas por dentro. Esse nó se chama boca de lobo. E eu vou fazer isso com as minhas 8 cordas, tá? Depois você tem que conferir se as pontas dela estão juntinhas, senão você tem que ajustar. Bom, pega a primeira boca de lobo, a segunda, separa as outras. Eu vou pegar uma perna de cada uma, as pernas que estão mais próximas, e vou dar um nó. Vou fazer isso com todas as outras, sendo que eu juntei a primeira com a segunda, então depois eu desço a terceira boca de lobo, eu pego a perna da segunda e da terceira que estão mais próximas e dou um nó exatamente na mesma altura que é o outro nó. Agora eu pego a quarta boca de lobo e faço a mesma coisa. Esse processo se repete até o final. Pessoal, agora aqui que é o pulo do gato, ó. A gente tem o nosso macramê. A gente fez os nossos nozinhos e emendou a perna do primeiro com a perna do segundo, a perna do segundo com a perna do terceiro e assim por diante. Terceiro e o quarto, quarto e o quinto, quinto e o sexto. Aqui a gente tem a perna do sexto e a perna do primeiro. O que que a gente vai fazer? Vai emendar as duas. Mas não pela frente, tá? Por trás, porque a gente está completando um círculo aqui, tá ok? Então esse cara vai lá para trás do círculo e esse aqui vai lá para trás também, ó. A gente vai ter que aproximar eles lá pelo outro lado, tá? Então não tem muito jeito, vamos dar um nó e depois a gente faz a medição. Dá uma girada aqui, vamos trazer eles aqui para perto, ó. Já tem o início de um macramê, ó, tá? A gente já emendou as duas pontas aqui também. Esses caras aqui estão bem na altura dos outros. Então ótimo, podemos seguir, tá? Próximo passo. Bom, então, próximo passo, né? Separei duas de novo, dois nós. Joguei todos os outros para lá. Aqui, ó, lembrando, a gente tem a nossa primeira boca de lobo, a segunda e a terceira. Só que, né, a primeira emendou com a segunda, então tem esse aqui. E a segunda com a terceira eu tenho esse aqui.
Agora a gente vai passar a fazer isso, ó. Pega um de cada um de novo, aqueles que estão mais próximos aqui, ó, no caso esses dois. Vou pegar e dar o nosso nó. Só que eu vou tentar, em vez de dar 4 dedos aqui, eu vou tentar dar 3. Eu vou tentar ir diminuindo a distância entre esses nós para a gente ter um afunilamento, né, da nossa rede aqui, para ficar mais legal. Beleza, agora trago o próximo nó, aqui ó, próximo nó aqui, já vou jogar eles pro lado. O círculo também vai ajudando a gente a ver, tá, gente? É porque no vídeo é mais difícil de perceber, mas quando você tá olhando aqui é muito óbvio, os nós que estão perto vão ceder as cordas para fazer o próximo nó, entendeu? E assim a gente vai cruzando até o final, quer dizer, eu fiz 2 nós aqui, quando eu completar essa linha eu vou voltar a cruzar aqui os mais próximos. Entendeu? Então, vamos lá de novo. Aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Tá? A corda vai fazendo esse cruzamento, ó. Entendeu? Ela sai dali, dá um nó cruzado. Depois ela sai, cruza, dá outro nó aqui. E aí cruza, dá outro nó embaixo. E é assim que vai fazendo. Vamos terminar aqui. Bom, gente, então aqui a gente tem a nossa redinha pronta, ó. Tá vendo os nós se cruzando aqui ao redor dela toda. Como eu falei, a primeira se encontra com a última. E eu tô achando isso aqui um pouquinho grande, então eu vou cortar. Chegou a hora tão esperada da montagem. Bom, só o que eu tenho que fazer é encaixar o meu aro na minha tabela, né? E como meus furos ficaram bem justinhos, eu tô girando ela assim, empurrando do jeito que eu consigo aí para enfiar. Isso é ótimo, não vai precisar de cola, de parafuso, de nada para fixar, tá? A tabela tá pronta e só falta a gente pendurar agora. Tabela fixada, agora é só diversão. O que você achou desse projeto? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita e se inscreve no canal, dá aquela curtida no vídeo e compartilha com os amigos também. Fica ligado aí, pessoal, que o canal tem vários vídeos bem legais desse tipo, de do it yourself, de marcenaria, eu tenho certeza que você vai gostar, tá ok? É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo. Fazer um pré-night pra geral se reunir. O meu pensamento é só